É, bom dia a todos. Queria agradecer aí a inscrição de vocês e todos que vão visualizar também esse conteúdo posteriormente. Bom, meu nome é Felipe Amaral, eu sou arquiteto de soluções aqui da Triple S e eu trabalho com estratégias de Digital Workspace e End User Computing. Eu quero começar com uma pergunta que, inclusive, dá nome ao webinar, né? A sua empresa, ela realmente gerencia os ambientes de trabalho dos colaboradores ou, de repente, ela foi adquirindo ferramentas ao longo do tempo, né? Por que dessa pergunta? Porque muitas organizações, elas investiram, né, em gestão, segurança, inventário, identidade, né? E suporte, virtualização. Só que mesmo assim elas continuam convivendo com lentidão, chamado recorrente, divergência de informações, né, dificuldade para encontrar algumas causas de problemas, relatório de pós-mortem, né, problemas críticos. E quando eu falar em endpoint, né, eu não estou me limitando só ao notebook físico, estou falando também de smartphone, dispositivos compartilhados, desktops virtuais, o que a gente chama há muitos anos aí de VDI, né? Aplicativos publicados. E o objetivo hoje é entender a diferença de uma coleção de tecnologias de uma operação integrada e madura, né? Então, por exemplo, se eu pedir hoje o número exato de ambientes de trabalho ativos e protegido, todas as áreas da empresa, será que elas iam apresentar a mesma resposta? Né? Então, para entender o porquê dessa pergunta, a gente pode começar pelo paradoxo mais comum aí, né? Que é investimos cada vez mais e nem sempre ganhamos mais controle no ambiente, né? Então, o que ocorre, né? Nos últimos anos, cada área ela resolveu problemas legítimos, né? Então, a gestão de dispositivo contratou a solução de MDM, de controle do endpoint ali, né? Segurança adicionou um antivírus, um EDR, ferramentas de vulnerabilidade. Time de segurança ou o time de identidade e acessos implementou autenticação, controle de acesso. Suporte adotou algum acesso remoto, né? Para VDI a gente tem algumas soluções de ponta aí para aplicações publicadas e desktops e outras plataformas também entraram nesse ambiente, né? Individualmente, essas decisões elas podem estar corretas, mas o problema é que quando aparece a soma dessas ferramentas, você não consegue produzir uma visão comum. Então você tem vários silos, né? Você continua com um inventário diferente, às vezes você tem chamados que circulam entre essas equipes, né? E os processos manuais, riscos sem contexto, algum custo que vai acabando crescendo sem a gente ver. Então o sintoma não é necessariamente a falta dessa tecnologia. Muitas vezes a gente tem uma falta de integração, governança, clareza sobre qual ferramenta é responsável por parte de cada jornada do colaborador, né? Então, por exemplo, um relatório de diretório, né? De EDR, de um próprio MDM, né? Que você utiliza, um inventário, VDI, às vezes ele mostra quantidades diferentes de máquinas e sessões, né? Isso só acontece porque todo mundo está observando o mesmo ambiente, mas cada área ela enxerga apenas um recorte produzido por essa própria ferramenta que ele administra, né? Que aquela equipe administra. Então, vamos conceitualmente aqui falar do endpoint, né? O endpoint, ele é só um, mas cada área entrega uma parte, né? Nesse desenho aqui, a gente pode ver que ele resume um pouco o problema, né? Então, para o colaborador, existe um único ponto de trabalho, né?
Pode ser um notebook, um desktop virtual, uma aplicação publicada, né? Só que para o time de TI, você tem esse mesmo ambiente e ele aparece fragmentado, né? Então o Service Desk ele vê o chamado, time de infraestrutura vê o sistema operacional, aplicações, desempenho, segurança acompanha essas ameaças e vulnerabilidades. Time de suprimentos e gestão de ativos acaba olhando ali os contratos e o inventário. Identidade enxerga a autenticação e as permissões de segurança, né? E a gestão executiva ela recebe só os indicadores financeiros que ela pede e que muitas vezes demoram até a ser produzidos, né? E demora anos de maturidade aí para que a gente faça isso. Só que nenhuma dessa visão está errada, né? Cada equipe precisa entregar ali os seus números e o problema é tentar explicar a experiência completa do usuário com apenas uma delas. Muitas vezes, quando você pergunta para uma delas, você tem a visão somente daquilo que ele consegue ver. E aí a maturidade, ela começa quando essas áreas começam a compartilhar esse contexto, né? E conseguem tomar uma decisão coordenada. Vou pedir até para vocês pensarem um pouco, quem seria o dono de um incidente que envolvesse, por exemplo, o login, o perfil do usuário, a rede, a postura do dispositivo e a aplicação. Então, se eu tenho um incidente que envolve tudo isso, quem que fica como dono? A gente tem que fazer aquela war room, né? Se é um desktop, de repente, de alguém mais crítico dentro da empresa, né? Então, essa fragmentação ela nunca foi planejada, né? Ela normalmente ela se forma aos poucos e as decisões vão sendo tomadas isoladamente, né? E então assim, essa fragmentação geralmente ela começa de uma forma bastante racional, ela surge de uma necessidade, de uma ferramenta que a gente eventualmente coloca ali numa RFP, né? E a área assume a administração baseada no que ela precisa, né? Então, como o projeto precisa entregar rapidamente, os dados e os processos eles ficam restritos àquela equipe que está cuidando. Então depois surge uma outra necessidade, uma outra solução, entra nesse ambiente, esse outro silo é criado, né? Ao longo dos anos a empresa vai acumulando agentes que vão sendo instalados na máquina. Então às vezes na hora de a gente entregar um desktop, o desktop chega para o usuário ali com meia dúzia de agentes, né, de segurança, de controle, né? E essas responsabilidades ficam um pouco claras. O problema é que quando você tem ferramentas especializadas, é, ele acaba gerando um problema ali que aparece quando não existe uma estratégia para decidir como esses dados são compartilhados e onde vai ter uma sobreposição, quem que vai responder pela experiência, né? Por exemplo, um outro exemplo que eu gosto de mencionar, né? Às vezes você contrata um EDR, por exemplo, pelo time de segurança, né? Um EM para infraestrutura e identidade para outro time, né? Quando esse ciclo já está instalado, a gente começa a ver no dia a dia essa fragmentação ocorrendo, né? E quando a gente tem uma fragmentação muito presente, normalmente a gente consegue ver que existem sintomas de uma baixa maturidade de end user computing, tá? Então, eu separei aqui em 7 sintomas, né? Então, os 7 sintomas. Vamos identificar aqui um primeiro, né? Primeiro, o inventário ele muda, né? Conforme a ferramenta ela é consultada, ele altera ali eventualmente algum dado, né? Depois, o problema só aparece quando o usuário abre um chamado, né? O outro sintoma, segurança e infraestrutura analisa sempre o mesmo incidente separadamente. Então, você tem o dobro, triplo, quádruplo de esforço, né? O quarto, existem agentes e funcionalidades sobrepostas consumindo recursos da máquina, né? Quinto, atualizações ainda dependem de ação manual, ações executadas, né?
um outro sintoma, né? Os indicadores, eles dizem se a ferramenta está funcionando, mas não se o colaborador consegue trabalhar, né? A gente não consegue medir o impacto para o usuário final, né? E o último é, a empresa ela não conhece o custo real de manter cada ambiente do trabalho. Claro, a gente pode se basear no orçamento que a gente tem ali de renovação e tal, mas efetivamente quanto custa cada ambiente a gente não consegue calcular muitas vezes, né? Flutuação do dólar, flutuação de preços, né? De, enfim, de itens que a gente não consegue ver. Então, nenhum item isolado prova baixa maturidade, mas quando você tem pelo menos três, né? Ou mais sintomas como esses que eu estou falando, você começa a ver que você tem uma operação mais cara, reativa, né? Um pouco, pouco previsível. Em VDI acontece também, né? Os sintomas eles são semelhantes. Às vezes você tem ali aquele problema de login lento, capacidade subutilizada, insuficiente, dificuldade de correlacionar a sessão, perfil, aplicação e infraestrutura. Então, às vezes eu não consigo medir ali, de repente, a experiência para o meu usuário, baseado no que eu tenho. Então, assim, eu não sei se para os participantes aí veio na cabeça de vocês quantos sintomas você conseguiu reconhecer aqui dentro da sua empresa que de repente você pode ter, né? É, então a gente tem um custo invisível, né? O custo mais visível é a licença, porque mas ele sempre, nem sempre ele é o maior que a gente está vendo, né? Financeiramente a gente tem a sobreposição de contrato, como eu comentei, né? A gente tem pouca clareza no custo por usuário. Na operação, a gente repete esses diagnósticos, eles demoram a chegar na causa raiz. Muitas vezes a gente tem um problema aí para achar exatamente o que que aconteceu. Já na área de segurança, cada solução apresenta apenas uma parte, né? Como eu comentei. Às vezes é uma vulnerabilidade, mas é uma vulnerabilidade porque falta um patch, ou é porque eu não estou controlando alguma parte, né? As políticas elas podem variar entre plataformas, às vezes a gente gerencia desktops Windows, Mac, Linux, mas cada plataforma às vezes tem uma política específica, né? E aí quando você chega para o usuário, né, esse excesso de agente, login lento, falha, ele vai se transformando em perda de produtividade. Por isso que quando eu puxo essa discussão de maturidade, a gente não deve começar por quanta ferramenta você tem que remover. Ela tem que começar por quanto retrabalho e indisponibilidade eu posso reduzir, né? Então, cada ferramenta tem a sua função parecida e não é necessariamente um desperdício, mas a sobreposição, ela precisa ser avaliada para ver o valor que realmente eu tenho em ter duas ou mais ferramentas fazendo coisas muito parecidas, né? E tem que medir pelo contexto de uso, pelo caso de uso, né? Que é um termo que eu uso bastante, né? Então, para a gente conseguir tornar esse custo mais concreto, com um incidente simples e bastante comum, né? Que é, de repente, imagina assim, né? Uma dezena de usuários que começa a reclamar com login lento. O Service Desk consegue ver lá, por exemplo, um número de 40 chamados, confirma o sintoma, né? Aí o EM informa que os dispositivos estão em conformidade, né? O meu Entra ID ali confirma que a autenticação ocorreu normalmente, o meu CrowdStrike tem ali não encontra nenhuma ameaça, a rede está com alguma oscilação de rede, de latência. Então, assim, num problema como esse exemplo aqui, né, do login lento, cada ferramenta vai fornecer uma resposta correta, mas nenhuma vai explicar sozinha por que que o login está lento. No VDI você pode ter mais coisas ainda, né? Às vezes você tem ali o broker, né? Aquele servidor que permite aquele acesso, né? Que ele pode ver que a máquina está ligada, a aplicação está respondendo, o usuário continua percebendo uma demora na causa do perfil, no armazenamento, na política.
Só que aí, quando você não tem uma triagem e correlação, o chamado vai mudando de fila, o suporte vai encaminhando para a infraestrutura, envolve o time de segurança, e aí vira aquela war room que eu comentei, né? Então, as mesmas verificações às vezes são repetidas, o usuário permanece parado. O ponto principal é esse: a empresa ela não sofre por falta dos dados, né? Todo mundo tem as informações. Ela sofre porque os dados eles não chegam juntos e muitas vezes o momento certo, né? Para que a equipe consiga decidir. Então, quem teria autoridade, por exemplo, num contexto desse, para encerrar uma investigação sem transferir o chamado? Seria um funcionário-chave ali, mais sênior, que pega para ele e resolve? É um conjunto de pessoas? Então, às vezes, uma ferramenta ou um processo um pouco mais maduro consegue observar exatamente o mesmo problema como uma operação mais integrada, né? Então, como que seria um ambiente mais maduro, né? Um cenário mais maduro, a telemetria ela serviria ali para identificar que o problema não é individual, né? O tempo de inicialização, o login aumentou, de repente você consegue ver com uma telemetria avançada que várias máquinas acabaram aumentando o tempo de sessão, né? E essa informação ela já vai evitar tratar cada chamado como um caso isolado. Você vai abrir investigação baseada em telemetria avançada, né? Em seguida, a plataforma ela pode correlacionar esse início do problema com uma mudança recente na própria ferramenta, no mesmo dashboard, né? Como um patch, por exemplo, que foi aplicado, uma política, uma versão de agente ou mesmo uma alteração do ambiente virtual. Então, o suporte, infraestrutura, segurança, ele passa a trabalhar com o mesmo contexto, com a mesma console e com as mesmas informações, né? Então, o workflow homologado, depois que a gente executa um rollback e ajusta uma configuração ou direciona o incidente para a equipe correta, né? Depois a experiência digital ela é monitorada para confirmar se o tempo de login voltou ao padrão esperado. Então, a diferença aqui, nesse caso de um ambiente mais maduro, não é apenas só automatizar as coisas, mas é detectar um padrão e entender uma causa provável, agir de forma controlada e comprovar a recuperação antes da chuva de chamados. Então, se você tem isso de uma maneira, com um processo mais maduro e de repente uma ferramenta que consiga correlacionar esses dados, né, você consegue chegar no seu objetivo mais rapidamente. Então, e tem também a possibilidade de autorremediação, né? Que eventualmente, se você tem todas as informações em um local só, você pode criar formas de resolver automaticamente problemas baseado nesses padrões que são levantados no produto, né? Então, essas são as 8 dimensões integradas que acabam constituindo uma alta maturidade de end user, tá? É, Agora, falando sobre a maturidade em si, né? Maturidade ela não é só uma lista de funcionalidade contratada, ela é capacidade de entregar e sustentar o ambiente de trabalho com segurança, previsibilidade e alguma melhor experiência, né? Então a gente avalia essas estratégias, né, dessa forma. É, Então a primeira pergunta aqui, quem responde pela estratégia digital de workspace, né, de digital workplace? Então, não significa centralizar todas as equipes, mas definir o objetivo de cada uma, responsabilidade, indicador. Aí depois você tem ali o ciclo de vida, né? Do tipo, como que um colaborador recebe o dispositivo, desktop virtual, a aplicação, o acesso, e como que esse ambiente é atualizado, recuperado e finalmente desativado, né? Como que ele nasce e morre, né? Aquele desktop. E quanto mais etapas dependem de intervenção manual e troca de chamado, maior geralmente é o custo e o risco, né? Então, quando você tem assim, vamos perguntar mentalmente, né?
Entrada, mudança de função, desligamento. é, Quantos chamados isso gera, né, para um único usuário? Então, com governança e ciclo de vida definido, a empresa ela consegue, ela precisa enxergar o ambiente, proteger o acesso e medir essa experiência geral, tá? É, então, a visibilidade, né? Quando que a gente começa a ter visibilidade? Ela começa com uma fonte confiável. Então, a gente precisa saber quais são os dispositivos, sessões, aplicação, agentes, né? E quem que utiliza e qual que é o estado. Sem isso, a gente vai ter ali um inventário, conformidade, decisão financeira, partindo de lugares diferentes. Então a gente pode ter ali uma inconsistência, né? Já na segurança, a identidade do usuário ela não deve ser o único sinal. O acesso ele pode considerar a postura do dispositivo, o contexto, o risco, né? E o tipo de recurso solicitado. Para o VDI e as aplicações publicadas, também entra aquela parte de isolamento de dados, né? Por exemplo, que aquela aplicação ela não consegue extrair dados, né? Então você também precisa saber como fazer esse isolamento, a origem de conexão, o perfil de acesso. E falando da experiência, a mudança mais importante é sair do modelo em que o usuário precisa provar que existe um problema, né? Ou seja, aquela velha história que o usuário liga e fala, ah, então, eu tô com um problema, mas... Não, mas você tá com esse problema mesmo? Me mostra a evidência, né? Então, a gente precisa sair desse modelo, porque isso daí só vai gerar retrabalho. E aí o time de TI precisa medir esse tempo de inicialização, login, estabilidade, para tirar a subjetividade do confiar somente no que o usuário está dizendo versus o que eu estou vendo dentro de um relatório, né? Com um histórico, de repente uma telemetria avançada, né? Aí, com tudo isso, o nível um ele deixa de operar no escuro, ele consegue trabalhar com mais inteligência, né? Então, a senha correta, ela não transforma um ambiente sem postura ou sem atualização em um ambiente confiável, né? Não é só ter uma senha, eu preciso ter outros elementos para deixar esse ambiente mais confiável, né? Então, ter dado é necessário, mas o ganho ele aparece quando a gente atravessa todas essas fronteiras entre áreas que acionam esses processos, né? Então, um outro elemento que traz uma maturidade muito grande é essa integração e automação das ferramentas, né? Quando eu falo de integração operacional, significa que a segurança, a infraestrutura e o suporte e as áreas que estão ali em volta, né? Identidade, virtualização conseguem consultar sinais comuns e trabalhar em um fluxo coordenado. Então, não é obrigatório que todo mundo utilize a mesma console, né, especificamente. Mas os dados e as responsabilidades, eles não podem parar nessa fronteira de cada ferramenta. Porque aí tem também a questão do acesso, né? Nem toda área vai ter acesso às mesmas soluções. Mas os dados precisam vir do mesmo lugar para que isso seja consistente. A automação, ela vem logo depois disso. Então, você pode gerar um alerta que gera apenas um outro e-mail, um outro ticket, mas ele não vai reduzir efetivamente o trabalho. Às vezes a gente tem a ilusão de que um alerta para o nosso SOC vai gerar ali uma automação, né? Mas ele só vai aumentar a fadiga operacional. Então, uma automação útil, ela executa uma ação que é homologada, testada, implementada, registra o resultado num dashboard e mede esse impacto, né? Permitindo ali uma remediação automática. Então, o caminho mais seguro começa quando a gente tem casos repetitivos e de baixo risco. Então, aqueles problemas de aplicação de patch que gera eventualmente ali uma tela azul, de atualização de driver, por exemplo, né? Algum problema ali que aplica uma determinada atualização em app, geralmente que quebra o perfil do desktop Windows, né? Então, o caminho mais seguro começa com esses casos de baixo risco, para corrigir uma configuração conhecida, orientar o usuário, reinstalar um componente, recuperar uma aplicação, ou eventualmente isolar temporariamente ali um acesso, né?
Então, o objetivo é liberar o especialista para problema que realmente exige uma análise, né? A gente tem sempre aquelas pessoas-chave que têm um conhecimento muito vasto, mas essas pessoas a gente precisa proteger elas de uma forma que a gente use melhor esses recursos, né? Então, assim, não se automatiza o caos, né? Primeiro a gente tem que integrar esses dados e processos e depois a gente orquestra as respostas. Essas dimensões, elas nos permitem posicionar a organização numa espécie de jornada evolutiva, sem a gente classificar o ambiente se ele está bom ou se ele está ruim, né? Então, essa, falando agora da jornada, né? A jornada, eu, eu escolhi aqui, dentro do estudo que eu fiz, eu separei os 5 níveis de maturidade, tá? Baseado na nossa experiência aqui. Partindo ali do nível isolado e reativo até o nível autônomo. Eu considero que esse é o caminho que uma empresa que busca ser madura em End User Computing, ela tem que buscar. Então, vamos falar do mais, explicar um pouco de cada nível, né? Então, no nível isolado e reativo, cada equipe atua de um modo muito separado e normalmente o chamado ele é o principal gatilho, né? Então é bastante reativo. E no nível controlado já existe uma política, uma documentação, só que essa troca de informação ainda ela é um pouco manual, né? Já no terceiro nível, ali no nível integrado, os dados e processos começam a ser um pouco mais padronizados, com algum controle ali, né? Aí, quando a gente chega no nível proativo, que já é para empresas um pouco mais maduras, a organização começa a correlacionar esses eventos de uma maneira mais dinâmica, né, que mede a experiência, automativa essas ações iniciais. E aí, lá no nível autônomo, que é nesse último, as respostas contextuais, né, respostas baseadas nesse conjunto de informações e autorremediação, vai tornando o ambiente capaz de se ajustar dentro daqueles limites que o seu processo definiu, né? Aí o objetivo aqui não é declarar que toda empresa precisa chegar no nível 5, tá? Isso vai depender muito do seu plano de negócio, né? Mas cada empresa ela vai ter um nível adequado que depende desse risco, da escala, do modelo de trabalho, do retorno esperado, o que que você vai ganhar em negócio com isso, né? E a gente tem um assessment que serve para identificar o próximo passo sustentável, e não para justificar, por exemplo, você chegar ali no nível 5, né? A gente consegue ajudá-los aí. Eu vou falar disso mais tarde, mas levando em consideração esses 5 níveis de maturidade, pensem aí, qual seria o nível atual de vocês e para onde que vocês acham que seria interessante atingir nos próximos um ano e meio? Para onde será que faria sentido para vocês a gente chegar, né? E vamos fazer uma autoavaliação rápida, né, usando esses sintomas, né? Vamos pensar mentalmente aí, né? A gente utiliza várias ferramentas para administrar e proteger ambientes físicos ou virtuais? Ou a gente tem uma fonte confiável de inventário? Segurança e suporte analisa informação comum ou a gente encontra a causa da lentidão antes que os chamados se multipliquem? Os alertas, eles resultam em correções ou ele só fica gerando um spam ali para gente, né? A gente conhece o nosso custo operacional por dispositivo, sessão? Para quem utiliza VDI, né, ou aplicação, a gente consegue correlacionar a experiência, capacidade,
infraestrutura, aplicação, sem uma investigação longa entre as equipes, a gente demora muito. Então não tem uma resposta perfeita, tá? Mas o que importa é a gente perceber onde que a operação depende de esforço manual, conhecimento individual ou de várias fontes que às vezes são conflitantes, tá? Então a percepção ela já aponta qual dimensão que a gente precisa aprofundar. Normalmente, quando a gente faz essa transformação, a gente usa esses quatro movimentos, né? Então, primeiro é mapear as ferramentas, os dados, os processos responsáveis. Depois a gente identifica esses gaps, né, essas lacunas, algumas sobreposições de produto, gargalo, que pode gerar um custo adicional ou algum risco. Depois a gente prioriza o que deve ser integrado, automatizado, consolidado, ou manter como está. E no quarto a gente evolui com os indicadores compartilhados, governança, e aí cria os casos de uso que produzam esse resultado que a gente precisa medir, tá? Então a proposta não é tirar tudo e começar de novo, é saber que os investimentos que continuam válidos e as ferramentas especializadas que a gente ainda precisa manter, né? E aí depois a gente toma uma decisão se deve considerar o valor, integração, o custo da mudança e o impacto operacional, tá? A questão aqui é priorizar, tá? É, um assessment que a gente pode fazer, ele não deve produzir uma lista de execução, mas é saber o que que faz sentido a gente focar, tá? E aí, assim, a Triple S trabalha com a Omnissa, né? E a Omnissa, ela consegue apoiar a gente nessa evolução. Porque assim, até aqui a gente está falando de problemas, maturidade, mas como é que a gente relaciona essas necessidades, né? No caso do Workspace ONE, o EM, a gente consegue apoiar na gestão unificada, ciclo de vida, e no Intelligence a gente consegue conectar esses dados, fazer análises e automações. No Experience Management, que é o DEX, né, a gente consegue medir a experiência e ajudar a antecipar esses impactos. A gente tem também o Workspace ONE Assist, que consegue fornecer acesso remoto e um assistente de suporte com contexto, né? E o Access ele consegue conectar a identidade, postura e essas políticas de acesso do time de segurança. Já o Horizon ele vai entrar ali na parte de atender as aplicações e desktops virtuais, incluindo cenários de terceiro, continuidade, isolamento, né, e disponibilização centralizada. Então, o valor não está em contratar tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? É escolher as capacidades que fecham esses gaps que você priorizou, né? E integrar ao que a empresa já tem, né? Então, incluir o diretório, ferramenta de segurança, ITSM, CIEM, né? A intenção é você usar os componentes que fazem sentido para aquilo que você já tem contratado. Então, o produto ele não deve ser o ponto de partida, né? O ponto de partida é o caso de uso, é a dor, né? O processo afetado, o resultado que a organização quer melhorar. Então, para descobrir qual dessas frentes realmente faz sentido em cada empresa, a gente propõe um diagnóstico inicial aí, né? Não é uma auditoria técnica, tá? Completa, nem uma reunião para apresentar produto. Ela serviria basicamente para aplicar os conceitos desse webinar que a gente apresentou aqui e aplicar isso ao ambiente real da empresa. Então, a gente tem esse diagnóstico que a gente faz, que é uma conversa que ela avalia as ferramentas, as áreas envolvidas, as responsabilidades, os fluxos de gestão e suporte, integração de dados, quais são os pontos de sobreposição, né? E também vai considerar endpoint físico, VDI, aplicação, identidade, acesso à experiência, conforme o cenário das empresas, né? E aí, como resultado, você pode receber um mapa desse ambiente, uma visão de maturidade,
quick wins, né? O que que eu vou ganhar num primeiro momento ali e um roadmap inicial. Então, a ideia desse diagnóstico é transformar uma discussão ampla em decisões mais práticas. Onde que a gente vai integrar, onde que a gente vai consolidar, o que que a gente precisa automatizar e qual que é o domínio que eu preciso aprofundar, né? Então, aqui no final, a gente tem um QR Code aqui que eu vou convidá-los a responder, né? Não é um assessment, não é o assessment que a gente faz, mas ele vai servir para a gente conseguir identificar os desafios e direcionar essas conversas de uma maneira consultiva. Isso é gratuito, a gente não vai cobrar, tá? Mas seria mais para a gente ver se a gente tem uma visão um pouco melhor da maturidade das empresas. Você reconheceu dois ou três sintomas hoje? De repente, responda essa pesquisa aqui para a gente conseguir ajudá-los aí. Então, o que eu queria que vocês levassem dessa apresentação é que não se trata de ter um monte de ferramentas, né? Se trata de fazer uma gestão com segurança, com identidade, com suporte, com experiência, fazendo tudo isso trabalhar como uma única estratégia, né? Eu queria agradecer os participantes. Esse QR Code aqui da pesquisa está disponível nesse QR, aqui nessa imagem. Se vocês quiserem identificar os domínios mais relevantes para sua empresa e solicitar um diagnóstico inicial, a gente recebendo esses resultados, a gente manda para vocês. É uma pesquisa pequena, tá? Bem, obrigado a todos. Tenham todos um bom dia, um bom resto de semana.